Todos os seus relacionamentos, de todos os níveis, vai passar pelas estações. E você também vai passar por essa estação, por essas estações. Por isso que entender esse ciclo, entender que essa caminhada é uma caminhada contínua, você vai ouvir muito, isso é um processo, né? Isso é uma fase, vai passar, mas quando a gente está vivendo essa fase parece que não vai acabar nunca. Né? E esse processo, ele literalmente ele não vai acabar, né? Enquanto nós estivermos vida, nós vamos estar todos os dias, a todo momento, a todas as estações, sendo lapidadas, sendo moldadas, sendo forjadas, sendo transformadas, sendo restauradas, porque algumas coisas vão ficando para trás, né? E vai ter fases em que nós vamos precisar resgatar algo que se perdeu. Então, talvez nesse curso aqui, você está resgatando a sua autonomia, a sua autoconfiança, a sua liberdade, a sua alegria, a sua leveza, a sua feminilidade, o seu amor, a sua disposição, a sua extroversão. Você está resgatando você mesma, porque nesse processo todo de olhar para o outro, de depender do outro, o que acontece? A gente acaba se perdendo de si mesma. Então, por que eu quero falar sobre as estações? Porque você tem que discernir, entender, compreender o momento que você vai estar vivendo essas estações, passando por essas fases. Porque se você não compreende, se você não discerne o seu tempo, o seu ritmo, a sua estação, você caminha em frustração, decepção, amargura, sabe? E você termina esse curso, mas lá na frente a sua estação muda e você não consegue identificar, né, discernir que a sua estação mudou, e aí o que acontece? A gente acaba se sabotando. E aí a gente acha que tudo que a gente viveu, tudo aquilo que foi resgatado dentro de você, restaurado, renovado, se perdeu. Na verdade, não se perde, fica guardado. Então, em algum momento vai ser necessário visitar esses lugares, passar por essas estações, voltar para lugares que muitas das vezes a gente não quer. Pode ser um lugar físico, pode ser voltar a uma história do seu passado que você ignora, que você foge, que você tem vergonha, que você tem medo, que você tem uma raiva, um ressentimento. Eu não sei o que é, mas dentro desse curso você vai ter a clareza e entender que para você avançar, ciclos do seu passado precisam ser encerrados. Tem uma frase que a Viviane Martinello fala, que é: quem não sabe terminar não está pronto para começar. Então, se você não sabe terminar, encerrar esses ciclos passados da sua vida, infelizmente você não vai estar preparada para iniciar um novo ciclo, viver uma nova estação, porque aquilo que a gente ignorou, aquilo que a gente deixou para trás, aquilo que a gente não deu importância, era o que mais a gente precisava, era a ferramenta, era a ideia, sabe? Era resgatar aquilo como uma ferramenta bônus para a próxima fase. É igual um jogo. Sabe quem jogava em Mario Bros, quando a gente pegava ali, né, o cogumelo, ele crescia, pegava algumas coisas, a flor que trazia ferramentas diferentes para ele. Então, para a próxima fase, as ferramentas que você vai usar, as estratégias, elas estão nessa fase anterior. Por mais difícil, por mais que doa, é necessário passar por ela. E eu quero começar aqui falando do outono. O outono é uma estação de perdas, né, de despedidas, são folhas caindo. A gente olha para o outono e vê a árvore ali, literalmente, né, sem folhas, pelada, a bichinha, coitada. O que isso representa na nossa vida? Você vai passar por essa estação, onde você vai ter perdas no seu relacionamento, nas suas amizades. Talvez você vai ser traída, não vai ser só uma perda que é por conta de morte, de doença. Às vezes pode ser uma traição, às vezes pode ser uma decepção. E aquela pessoa ali, ela vai sair da tua vida, né? Vai ter despedidas inesperadas, vai ter folhas caindo, os seus resultados, talvez aquilo que você estava fazendo, e não veio o resultado, você se frustra, o que está acontecendo? Eu faço, eu não vejo o resultado, não vejo o fruto. Talvez o que esteja errado não é nem o que você está fazendo, mas é o que você está carregando, tá bom? Então, essa estação, ela é marcada por isso. E não é uma estação onde a gente aceita fácil, a gente tem resistência, entenda algo. Se essa estação tá vindo para você, você se vê perdendo, sabe? Parecia que tava tudo indo bem, do nada as coisas se viram de cabeça para baixo. É porque o outono chegou. E quando as estações chegam, elas não vêm com uma placa avisando, agora é primavera, como a gente sabe, né? O período de cada. Ela vem através de comportamentos, ela vem através de mudanças silenciosas. Então, o outono ele vem para quê? Para limpar.
sabe? Para fazer uma limpeza, uma lavagem de pensamentos, de pessoas, de relacionamento, de coisas que não tá mais ligada com a sua vida, de coisas que não tem mais propósito, de coisas que não tem mais futuro. Então, para quem insiste em algo que eu vejo que não vai ter futuro, uma amizade, um relacionamento, um trabalho, quando o outono vem, ainda que doa, eu preciso desapegar. Porque se eu fico presa a isso, eu não avanço. Como se a gente estivesse acorrentada numa âncora que está jogada no meio do rio. Então a gente não sai daquele lugar, a gente não vai para frente nem para trás, a gente está ancorada, travada e paralisada. Por quê? Porque existem coisas que Deus ele quer tirar da sua vida, que ele já tirou, mas que volta e meia você vai lá e traz de volta. Volta e meia você vai lá e procura. Você vai lá e se humilha. Você vai lá e começa a ter os mesmos pensamentos. Aí você começa a ter as mesmas atitudes. Então entenda que o outono, ele vem para quê? Para tirar aquilo que não vai mais fazer parte da sua vida na sua próxima estação. E o outono também, nesse período de perda, ele é uma preparação para o inverno. O inverno onde a árvore ela precisa perder as folhas para quê? Para que ela tenha energia para o período de cuidado que ela vai precisar passar no inverno. O inverno, ele é esse período de silêncio, de frieza, de sensações de solidão. Então imagine só, a gente já tem esse medo de ficar sozinha. No inverno, minha filha, a gente sofre. Sofre porque a gente tá aqui chorando, batendo, né, dando todos os sinais de fumaça. E às vezes quem tá do lado não tá nem aí, não tá nem percebendo que você tá toda descabelada, que você engordou do nada, que você emagreceu do nada, né? Por quê? Porque quando a gente tá no inverno, a gente espera que a ajuda venha de pessoas que estão do nosso lado. E às vezes essa ajuda não vai vir. E ela não vai vir porque você não merece. Ela não vai vir às vezes por permissão de Deus. Não vai ser essas pessoas que estão do teu lado que vão te ajudar. Do marido, do namorado, da amiga, sabe? Do pastor, do líder, daquela pessoa que é mais próxima de você. Talvez não, a ajuda que vai vir vai ser de alguém que você precisa. E geralmente você não quer a ajuda dessa pessoa. Por quê? Porque você quer a ajuda de quem tá aqui do lado. Não, mas eu queria fulana, só que fulana não tem todas as ferramentas. Fulana não tem todo o conhecimento. Talvez a fulana ela só esteja ali a companhia. E é o suficiente, é o que ela pode dar nesse momento. Só que se eu não entendo isso, eu acabo frustrando e todo o peso que eu carrego nas estações por não entender esse processo, esse meu tempo, o que eu faço? Eu passo a jogar nas outras pessoas. No inverno é um período onde a gente precisa desacelerar. Talvez no outono você perdeu o seu trabalho, você precisa desacelerar. Talvez no seu outono você perdeu alguém que você amava muito e que você não vê mais a sua vida sem essa pessoa. Talvez no seu outono você perdeu a sua ousadia, a sua coragem. Talvez no seu outono você perdeu a sua confiança. E no inverno é onde você precisa pegar a roupa de frio e se agasalhar, se cuidar. E aqui é que entra a questão. Tem muitas mulheres que não se permitem ser cuidadas. Então não adianta eu estar aqui, não adianta a gente se acompanhar, eu estar aqui livre, né, disponível, trazendo esse conteúdo para você, se você não se permite passar por essa estação. Se você não se permite viver essa dor, essa frustração, esse sentimento de solidão, essa tristeza, sabe? E às vezes não vai ser nem somente o medo de ficar sozinha no inverno. Vai ser uma frieza, você vai estar fria, as pessoas vão estar falando as coisas de duas uma. Ou você vai estar muito sensível, chorando por tudo. Ah, teu cabelo tá assanhado. Teu cabelo tá assanhado? Deixa, sabe? Não entra mais. Por quê? Porque você já endureceu o seu coração. E a partir do momento que eu passo por uma estação e eu fico nessa estação mais tempo do que eu deveria, eu acabo me auto-sabotando. Se no outono eu não aprendo a desapegar, eu fico estagnada. Todo mundo avança e você tá aqui parada. Todo mundo cresce, todo mundo casa, todo mundo tem o seu relacionamento, todo mundo tá aí, sabe, se desenvolvendo e você tá aqui parada. Por quê? Porque você insiste em carregar coisas que Deus ele já disse pra você soltar. Tá dando pra entender? E no inverno, se eu me entrego, né, pra esse sofrimento, se eu me entrego pra essa depressão, se eu me entrego pra essa ansiedade, o meu coração vai ficar duro. Eu passo a endurecer o meu coração. E o que Deus ele fala, né? Porque nós vamos passar por situações, as estações, elas vêm pra quê? Pra nos moldar, pra nos amadurecer, não é pra gente sofrer e ficar do jeito que a gente tá. Eu gosto de falar que de duas umas, as estações, elas vêm pra nossa vida pra quê? Ou pra deixar a gente pior, ou para nos amadurecer e fazer a gente melhorar. Só que se eu me entrego muito
para esse inverno e já tô aqui mesmo, né? Eu tô já gorda, eu tô assim, eu vou comer mesmo, vou extravasar. Eu tô solteira, eu vou ficar com todo mundo. Eu já vou ser demitida mesmo, então eu vou fazer o meu horário, eu saio a hora que eu quero, eu vou fazer as tarefas erradas. E aí o que que acontece? A gente endurece nosso coração sem perceber. E a partir do momento que você endurece o coração, só Deus para acessar. A gente pode falar, pessoa depressiva, a gente pode dizer, mas você tem uma família assim, você tem um marido assim. Não importa, para a pessoa, ela pode ter a pessoa mais milionária, trilionária, bilionária do mundo, ela pode ser a pessoa mais amada, mas se ela se entrega para isso, as palavras não acessam o coração. Então não entra, não faz efeito. E aí tudo isso é para quê? Uma preparação. O outono e o inverno é uma preparação para aquilo que você vai viver na primavera. Então a primavera é uma estação de novos inícios. É você florescendo, é onde vem a esperança, é onde vem as promessas, é onde você tá sorrindo, tá alegre, linda e maravilhosa. E as pessoas acham que você tá namorando, as pessoas acham que você ganhou na loteria, mas não é. É porque dentro de você tá florescendo a sua identidade, a sua alegria, a sua autoconfiança. E quem não entende isso, né, quem não conhece do seu processo, quem no outono foi embora, né, na primavera não vai entender o que está acontecendo. Vai achar que agora, depois que você teve dinheiro, né, depois que você começou a se envolver, depois que você começou a trabalhar isso, você ficou chata. E você vai ficar chata assim, por quê? Porque vai ter coisas que você já não vai mais aceitar. Se você aceita aquilo que te fere, eu sinto muito, você vai voltar para estaca zero. O recomeço ele seja muito mais difícil. Por quê? Porque você já trilhou esse caminho. Então, a partir do momento que eu me desvio, voltar para ele, gente, eu ouvi uma frase de uma cliente que é muito difícil ter aquilo que um dia você perdeu. Então, olha para os relacionamentos. Quando alguém te traiu, quando alguém te perdeu, ela não veio dar valor só quando te perdeu? É mais ou menos assim que funciona a nossa cabeça. Então, para eu ter de volta aquilo, eu vou precisar me esforçar muito. Então, se tudo que a gente está trabalhando aqui na primavera você se perder, porque tudo tá lindo, florido, maravilhoso, colorido, se eu me deixar levar por essa empolgação, porque é temporária, porque depois da primavera vem o verão. Então, as estações, elas não são pro resto da nossa vida, né? Nós vamos passar por ela pro resto da nossa vida, mas uma estação, nós não vamos viver ela para sempre. E a partir do momento que você se deixa distrair, que você sai dessa posição, eu te digo, porque eu já vivi isso. Voltar, né, sabendo o caminho, é muito mais difícil. Por quê? Porque você já tem vícios, porque você já tem aquele pensamento, eu já sei. Aí bate a autossuficiência. Se no outono as pessoas falam algo pra ti, você já quer sair do trabalho, você já tá tão sensível, né? Você quer pedir a conta, você quer terminar esse relacionamento, você acabou de conhecer a pessoa e viu que já não vai dar certo. Na primavera, não. As pessoas falam, você, eu sou linda, eu sou bela, eu sou dona do meu corpo, não é isso que as pessoas falam? Não, eu sou livre, eu sou mulher empoderada, ou seja, tudo baseado no orgulho, tudo baseado no ego. E não é sobre isso que eu quero trazer aqui pra você. Então, a partir do momento que você se permite passar por isso e deixa, né, se distrai, sai dessa posição, quem ocupa o lugar já vai ser a autossuficiência, já vai ser o seu ego. E aí o que acontece? A gente vai pro verão. Pro verão, que é um tempo de calor, é um tempo de pressão, é um tempo, sim, aquilo que eu conquistei, que eu organizei, que eu coloquei em ordem na primavera, no verão eu vou aprender a administrar. Então, o verão, ele é o quê? Ele é intensidade, plenitude, é calor e pressão. Você vai passar por pressões no trabalho, no relacionamento. E essa pressão, Kalene, é pra quê? Meu Deus, né? Tava tudo muito bom, agora eu não tô entendendo, é muita pressão, é muita cobrança. E às vezes nem é cobrança externa, é cobrança interna. Você se cobrando, porque lá na primavera você tava linda, maravilhosa. Agora, né? Você tá aí morena, bronzeada por conta do verão. Tá um calor absurdo, né? Você não tá conseguindo, no meio dessa pressão, organizar os seus pensamentos, organizar as suas ideias, organizar os seus relacionamentos, saber com quem você vai andar, saber com quem você não vai andar, saber com quem você vai se relacionar e saber com quem você não vai se relacionar. Então, fique muito atento em relação a isso, porque nós vamos passar por essas estações. Então, para esse primeiro momento, o que eu tô trazendo aqui para vocês? Uma visão geral de características para você identificar a estação que você está vivendo. E se você está vivendo essa estação, respeite ela
E fale para, né, se questione, nossa, eu tô numa pressão que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que que é essa pressão do relacionamento, da família, das perdas, pressão emocional, né, de você começar a esquecer das coisas, de você ficar estagnada, de você, sabe, ficar travada, paralisada diante do medo. Porque talvez a sua primavera seja para você abrir o seu negócio, como já aconteceu com uma aluna do curso aqui. Ela é separada, 2 filhas pequenas, dependia emocionalmente e financeiramente do marido. Então, dentro do desafio, porque na época era um desafio que eu fazia, ela, ela acabou abrindo aí, na verdade, criando, né, brigadeiro gourmet. E por dia ela começou a fazer de 150 a 250. A última vez que eu falei com ela, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas ela já estava namorando, ela já estava com uma outra pessoa, essa pessoa incentivava ela no trabalho dela e ela já estava construindo o seu espaço. Então eu não sei o que você vai construir, né? O que vai surgir em você, mas me avise, tá? Compartilhe comigo que eu vou querer saber. Mas é para que a gente tenha essa clareza. Então, identifique qual estação você está. Respeite essa estação, porque a comparação ela vai vir muito. E lembra que eu falei, vai ter pessoas que vão compartilhar no nosso grupo lá relatos sensacionais. E às vezes você vai ler e vai falar assim, nossa, mas eu ainda não estou vivendo isso. Porque o seu processo está sendo outro. Não é? E lembra que eu falei que a transformação ela vai ser inédita. Então, não olhe para o que está acontecendo na vida do outro esperando que aconteça na sua também, porque é totalmente diferente. A sua história é diferente, as suas dores, apesar de ser a mesma, o que você vai viver a partir de agora é totalmente inédito. Então não se compare, né? Porque quem se compara acaba parando, acaba se travando. E a maior infelicidade no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, é a comparação. Então entenda que cada uma de vocês aqui, apesar de estar vivendo as mesmas dores, vão estar em estações diferentes, tá bom? Então tenha essa clareza e faça esse exercício. Anote aí no seu caderno que estação que eu estou vivendo diante de tudo isso que a Kalene tem falado. Porque às vezes você pode estar vivendo uma estação no relacionamento e na vida profissional outra. Então, como lidar com isso? Né? Lidando, aprendendo a respeitar a sua estação interior. Eu cheguei a um tempo a ficar exterior uma primavera e interior um inverno. De coisas que eu coloquei no meu caderno, que eu queria alcançar, que eu queria conquistar, que eu queria comprar. E quando chegou, eu recebi assim, ah, legal. Mas eu ficava assim, meu Deus, eu desejei tanto. O que aconteceu? A frieza do meu inverno estava fazendo eu perder a alegria da primavera que eu estava vivendo no meu externo. E aí eu comecei a identificar o quê? Que eu precisava caminhar respeitando a minha estação, buscando esse equilíbrio, né? Então, a gente precisa de muita maturidade para entender isso. Então, compreenda que as estações nós vamos viver pro resto da sua vida. Se você conseguir captar isso e gravar na sua mente, eu tenho certeza que toda mudança que começar a acontecer na sua vida não vai gerar tanta frustração como se você não soubesse o que está acontecendo. Você vai saber, eu sei o que está acontecendo. Então, eu preciso, né, eu tenho que agir assim, assim, assado. E esse agir, ele vem muito da reflexão que você vai fazer. Porque você vai ter que parar e analisar o que do meu outono eu estou perdendo, que eu não estou aceitando, eu tenho que deixar para trás. O que da primavera, quais são os relacionamentos que eu quero construir a partir de agora? E isso eu vou falar na próxima aula, porque nós precisamos ter clareza daquilo que nós queremos. Porque a partir do momento que a mudança vier, e as oportunidades aparecerem, eu vou saber decidir aquilo que eu quero para minha vida de acordo com o que faz sentido para mim e não com o que as pessoas até aqui falavam, faz isso, faz aquilo, ah, isso aqui é melhor, ah, essa roupa não também. Você vai saber o que eu quero para minha vida. Eu quero essa rota, eu quero essa rota aqui. E você vai caminhar com leveza, ainda que isso não agrade muitas pessoas, tá bom? Então anote aí no seu caderno qual a estação que você está vivendo, né, das áreas da sua vida e qual a reflexão que você teve após essa aula. Deixe seu comentário, então compartilha com a gente lá no grupo.